Quando ele chega lá, ele vai dizer: olha, rei, o que você sonhou foi o seguinte: você viu uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventre de bronze, e pés e pernas, parte em barro, parte em ferro. Isso diz respeito aos últimos dias. E o significado é: a cabeça de ouro é o teu reino, ó imperador da Babilônia. O que ele estava dizendo com isso, irmãos? Deus havia permitido aquela situação da Babilônia estar em evidência. E ela estava dominando sobre o mundo da época. E sabe como eles faziam, amados? Eles iam nas terras que eles queriam, eles saqueavam tudo, subjugavam o povo e saqueavam, faziam espólio dos bens dos diversos povos, traziam para a sua terra, e assim a Babilônia ia estando cada vez mais em evidência, em luxo, em grande poder. Assim exerciam os babilônios o seu domínio no mundo daquela época. Mas não para na Babilônia. Ele viu também na estátua peito e braços de prata. Isso dizia respeito a um outro reino que viria, isto é, passaria a Babilônia. E este era o da Média e da Pérsia, tendo a sua sobrepujância na Pérsia, Ciro o Grande. E acerca desses, amados, é registrado lá em Isaías, capítulo de número 45, cerca de quase 200 anos antes deste episódio. Porque Deus é o Senhor de toda a história. Ele está no controle de tudo. Então, amados, passa-se a Babilônia, vem a Média e a Pérsia. Os persas também tomam os povos, tomam as gentes que eles querem, só que eles fazem diferente. Ao invés de praticarem o espólio e deixar o povo em grande miséria, eles colocam líderes, para que estes cuidem do povo e o povo, por sua vez, paguem tributos. E assim se desenvolveu a grande Pérsia do mundo antigo. Mas isso era futuro para com Nabucodonosor. E ele diz: olha, tem mais, os quadris de bronze, refere-se a um outro reino, a saber, o império da Grécia, liderado por Alexandre o Grande, amados, filho exatamente de Filipe II da Macedônia. Ele com 20 anos tomou a coroa da Macedônia, passou a ser o rei, porque o seu pai foi assassinado. E ele então forma um exército, e ele estabelece no coração o desejo de dominar o mundo daquela época. E assim ele foi nesta grande empreitada, irmãos. De modo que dos 24 para 26 anos, ele já tinha cerca de 30 mil soldados bem preparados para qualquer batalha. Este fazia parte também deste sonho de Nabucodonosor. E isso de fato aconteceu porque a Grécia tomou a Pérsia, irmãos, tomou o mundo antigo e desenvolveu-se então as artes culturais nos povos, como também desenvolveu-se a filosofia, o pensar, o refletir, o meditar, o conhecimento em sobrepujância sobre o mundo daquela época. Mas parou por aí? Não. O sonho falava que a estátua também tinha pernas e pés, parte em barro, parte em ferro. O que acontece? Alexandre o Grande parte desta terra com 33 anos. Precocemente ele adoece e vai-se daqui. E aí então os seus generais vão se dispersar. Cada um vai cuidar de uma localidade. Daqui a pouco este reino não está mais unido. Com isso dará lugar àquele outro reino que é o Império Romano. E Roma passa a estar em evidência então através de seus diversos imperadores, irmãos. E o sonho então concernente à estátua é exatamente isto: Babilônia, Média e Pérsia, Grécia e Roma. Mas diz aqui, nós lemos que nos dias destes reis, Deus suscitará um outro reino, do qual jamais terá fim. Que reino é esse? No sonho de Nabucodonosor, ele viu uma pedra, irmãos, caindo sem o auxílio de mãos humanas, vindo sobre esta estátua e a esmiuçando, destruindo-a totalmente.
E esta pedra tomaria tantas proporções que encheria todas as localidades ou toda a terra. Sabe que pedra é essa, meus irmãos? Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer, olha, Israel na antiguidade bebeu da água de uma rocha, e essa rocha era Cristo. A grande pedra de Deus dada aos homens, e com isso desmontando todos os impérios, todos os reinos, chama-se Jesus nosso Senhor. Em Mateus 12, versículo de número 28, irmãos, Jesus está expulsando um demônio de um rapaz, e os religiosos vão dizer que Jesus o faz pelo espírito de Belzebu, e ele diz, olha, se isso é possível, então a casa de Satanás está dividida, e casa dividida não subsiste. Mas eu vou lhes dizer, se eu o faço pelo Espírito de Deus, se eu expulso demônios é pelo Espírito de Deus, saibam, é chegado o reino de Deus. Isto é, o reino chegou. Chega-se através de Cristo, irmãos. A pedra é Cristo. Passou a Babilônia, passou a Média, a Pérsia, a Grécia, estava em evidência ainda os de Roma, mas o que está nascendo, sobrepujando, se destacando e trazendo graça para a humanidade é Jesus, o Senhor. Ele não vem pelo auxílio de mãos humanas, ele vem pelo dedo do próprio Deus. Diz-nos a Escritura nos Evangelhos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a Trindade, adentrou o ventre de Maria, e ela então pôde ali, amados, conceber, ficar gestante, e no devido tempo dar à luz aquele que seria o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como aqui cantamos nesta noite. Ele veio pela graça do Todo-Poderoso, ele se desenvolveu, ele cresceu e ele transmitiu graça aos homens, porque este é o Filho de Deus. É por isso que nós lemos aqui, mais nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais, diga comigo, jamais, destruído. Esse reino não passará para outro povo, gente. Ele esmiuçará e consumirá todos estes primeiros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber, ó rei, o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E tanto é fiel que a gente pode hoje testificar desta verdade histórica.